Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje sobre um vilão que ninguém decide se ele é um dos maiores ou um dos mais ridículos vilões do Batman. Depende da época, depende do contexto. E para isso a gente trouxe aqui nosso amigo, colaborador frequente do Mansão Wayne, Fábio da Luz. Tudo bom, Fábio? Fala, pessoal. Fala, Carlos. Fala, amigos do Mansão Wayne. O Pinguim é um grande vilão. Ele tem esses problemas com passos, guarda-chuvas, etc. Mas ainda assim é um grande vilão, um dos mais antigos do Batman também. Boa, e aqui pra fazer o contraponto, ou não, Roberto II. Olha, eu não tô aqui pra falar mal de um personagem que foi imortalizado pelo Danny DeVito, mas eu queria falar que ele só não é um dos maiores vilões do Batman porque ele é muito baixinho. É um bom ponto mesmo. E aqui o cara que vai falar sobre todas as incongruências cronológicas de Oswald Cobblepot, Leonardo Vicente, o Bud. Olá, mas eu acho que o que ele tem de tamanho, ele compensa em massa pra ser um grande vilão. Tudo bem, e meu co-apresentador, André Panceira, concorda? Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais aqui um programa do Mansão Wayne, e eu acho que não sei se eu concordo, eu tô na dúvida, durante o programa eu vou me decidir, mas eu quero falar pra vocês que temos aqui o grande amante de guarda-chuvas, Carlos Vasquez. Oi, JP. Cara, pior que guarda-chuva é um grande amigo mesmo, quando você pega o transporte público, o guarda-chuva te ajuda. É verdade, mas é um saco de ficar carregando. É um saco, eu tinha uma mochilinha que tinha um esqueminha do lado pra prender o guarda-chuva, era mó esquema, assim. Ele ainda tinha uma redinha pra ele secar. Mas enfim, estamos saindo aqui do assunto. Como assim, Não, saindo? Tem a ver, tudo a ver com o Pinguim, este grande personagem, como o Roberto falou, foi imortal. Por quem? Danny DeVito. Danny DeVito. Que fez um Pinguim muito legal, cara. Eu gosto muito do Pinguim do Danny DeVito. Porra nenhuma a ver com o do quadrinho, mas legal pra caralho. Ah, mas que se for do quadrinho, meu irmão, é o Pinguim da nossa geração. Ele é o Jonathan de Gotham. Ninguém pegou essa piada, que bom. Se você pegou essa piada, provavelmente você já tá quase na 4ª dose da vacina. Sim. Caralho, eu tô tentando descobrir o que é, mas não peguei. Meu Deus, Bud! É que o Bud já tá na 5ª dose, já é outra parada. Dance, potranca! Dance com emoção! Dance, potranca! Eu sou o Jonathan da nova geração! Vamos lá, que hoje a gente vai discutir o Pinguim, o cara que foi um dos vilões do último filme do Batman, né? Também numa interpretação que eu achei bem foda. A mais foda, seguindo mais o que o personagem realmente é nos quadrinhos, né? Sim, é a mais fiel, com certeza. A mais fiel. E a gente vai falar aqui do Pinguim desde suas origens. E teve uma coisa que eu achei curiosa, que eu não consegui encontrar. Onde, cacetes, eles começaram a chamar o Pinguim de Oswald Cobblepot? Alguém sabe isso, cara? Porque eu vi que na Era de Ouro ninguém chamava ele assim, ele era só o Pinguim, né? Eu acho que na verdade foi a partir, acho que foi nos anos 80, né? Com aquela história. De origem dele? É, exatamente. Acho que foi por ali que começou o nome real dele aparecer. É, foi a primeira vez que eu achei também no Best of the Sea número Foi 10. em 78 isso? Acho que essa história é de final dos anos 70 ou começo dos anos 80, uma coisa assim. Março de 81, segundo minhas fontes aqui. No seriado dos anos 60 usavam. Ah, é verdade. O Oz, né? É verdade. É mesmo. Que eu me lembro, na Era de Ouro, não existe uma história de origem especificamente pra ele. Não tem não, mesmo. pelo que eu pesquisei, não tem. Foi na Era de Prata. Talvez em algum lugar chamaram de Oswald, talvez foi até a criação da série. Eu vou te falar que eu não consegui localizar isso. A citação mais antiga nos quadrinhos que eu achei realmente foi essa, no Best of the Sea número 10, que tem a origem dele, até onde sabemos, pela primeira vez. E agora vocês lembraram que na série dos anos 60 chamavam ele de Oz. Então pode ter aproveitado. Mas o outro nome dele, que todo mundo conhece ele somente como Oswald Cobblepot, mas o Chesterfield também, será? Ou será que foi criado depois? Que eu também não sei. Eu não lembro que a primeira vez que eu vi Chesterfield. Aí você pegou mais, né? Eu acho que foi ali nessa da Era de Prata mesmo. The Best of the Sea, né? É, no Best of the Sea. Foi tudo de uma vez, né? Provavelmente foi pode ali ser. que enfiaram o Chesterfield, que depois ninguém nunca mais lembrou também, né? De vez em quando aparece. É tipo a galera que chama o Alfred de Alfred Crane, né? Thaddeus Crane, Pennyworth. Ah, mas aí a galera apela, né? O Alfred é o irmão perdido do Espantalho. Isso aqui. Pois é. Mas vamos falar da
primeira história ali em 41, Detective Comics Sim. número 58, cara, ele é realmente... Tinha 2 anos de Batman, ele já tava lá, surgindo com aquele visualzão. Graças a Bill Finger, obviamente, né? Graças a e com Bill o outro Finger. lá, que o outro lá que fala que viu tudo. Eu acho engraçado que esse daqui eu vi várias fontes citando o Bob Kane se inspirando numa caixa de cigarro, no pinguim de uma propaganda de cigarro. Isso é verdade, mas aí tem o contraponto do Bill Finger, né? Sim. Porque pelo Kane vem essa história, e o Finger diz que ele pensou na própria ave mesmo, né? Pinguim na ave. A gente acredita no Bill Finger, né? Não, mentira, brincadeira. Não, é que realmente parece mesmo. O rótulo da marca de cigarro era um pinguim com cartola e guarda-chuva, né? Sim, era bem parecido mesmo. E na primeira história aparece um pinguim desenhado, assim, que lembra também bastante. Uhum. Eu acho que na verdade foi por causa da cerveja, hein? Nossa. Pela Antártica, zona. É. Cara, o pior é que eu acho que é na primeira aparição, eu tava relendo, a primeira página, né, que sempre é aquela chamada por meio da edição, tem o pinguim do lado de um pinguim gigante que é igual o pinguim do rótulo antigo da Antártica, cara. É verdade. Bem parecido mesmo. Devia ser um desenho comum de pinguim naquela época, né? Sei lá. Talvez. Não devia ter muita referência, né? Não tinha Google pro cara ir lá, pinguim. Não, o cara tipo, tinha Não que ir no tinha os zoológico. pinguins de Madagascar, né? Não tinha nada. Né? Mas, ô Carlos, você que puxou aí, como que acontece aí nessa história aí de 1941 na Detective Comics 58? Cara, essa história é basicamente o Batman e o Robin, né? O Bruce Wayne e o Dick Grayson estão visitando uma galeria de arte. A Eles dupla encontram dinâmica. um pinguim, eles ficam tipo, olha que engraçado, aquele cara parece um pinguim. Ah, eles dois ficam dando risada, assim, meio otário mesmo. Cusão pra caralho. Muito. E aí, de repente, 2 obras que eles estavam olhando, o segurança vem e fala, roubaram as 2 obras. Alguém recortou da moldura e levou embora. E aí começam a revistar todo mundo e tal. Depois você acaba descobrindo que foi o pinguim, só que ninguém pega na hora. O pinguim vai pra um cara que é tipo o chefão da máfia de Gotham naquele momento. Um desses chefões que aparece numa história nunca mais. E aí o chefão vê um esquema que ele tem de roubo de arte e deixa ele entrar pra família do crime lá com eles. E o pinguim acaba matando o cara e virando tipo chefão ele. Era assim que roteiristas de quadrinhos viam a organização de criminosos na época. Tinha uma coisa meio Idade Média. Então. E aí, meio que a história vai por aí, saca? Tipo, depois obviamente, bate o Robin, descobrem, tal. O pinguim Sim. cai num rio, aí é dado como morto. Eles no fim nem capturam o pinguim, mas eles recuperam as artes. Era uma coisa meio engraçada das primeiras aparições dos personagens, dos vilões, que eles nunca eram pegos no final desses momentos, assim, né? Só na segunda Era história raro. que eles aparecem, que daí o Batman e o Robin conseguem prender eles. Sim. Tanto é que o pinguim já aparece na Detective Comics número 59, né? Onde Sim. daí sim ele é capturado. E é aí que coloca a parada dos pássaros, né? Na verdade, é um pouquinho mais pra frente, se eu não tô enganado. Qual que é aquela que tem uma capa, na capa ele correndo em cima de um avestruz montada, assim? Nessa eu acho que é um pouquinho, porque nessa capa da Detective Comics 59, eu não lembro se tem um pinguim necessariamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não, na 59 é exatamente aquele que cai no rio. A do pássaro já é na 4ª aparição dele. Já em Detective Comics 67. É interessante que o Pinguim, eu até contei que as aparições dele tem 34 aparições da Era de Ouro. Era um vilão bem recorrente. É bastante, né? Ele aparecia bastante, tanto é que por isso que ele é um dos mais famosos do Batman, né? Diferente, por exemplo, do Espantalho ou mesmo do Charada, que tiveram umas 2 aparições só. Ele aparecia bastante, chegou a encontrar a Mulher Gato, o Coringa. O Coringa várias vezes, né? Sim. É engraçado porque, na verdade, o Pinguim, ele tinha um lance que ele parece um pouco o personagem que a gente vê hoje em dia, porque ele é muito ligado, além dessa questão de roubo, etc., muita mutreta, né? Tanto é que tem uma história que ele acaba saindo de Gotham City e vai pra Flórida com algumas pessoas lá pra fazer um esquema de jogos, tipo como se fosse um cassino. Ele acaba enganando a galera pra pegar o dinheiro pra si, só que o Batman e Robin, coincidentemente, estavam também na Flórida e acabam prendendo o Pinguim. Mas se você pegar todas as histórias, você vai vendo que sempre tem uma mutreta assim. Ou ele faz uma fábrica de guarda-chuvas, que ele tá fazendo algum tipo de esquema pra ganhar dinheiro, e assim vai indo. É claro que todos os vilões nessa época tinham esse viés de fazer roubos, assaltos de joias, de quadros e não sei mais o que. Mas o Pinguim, ele sempre manteve nessa temática, assim, e tendo também como, digamos, algo mais conhecido dele a questão dos guarda-chuvas, né? Que ele tinha vários tipos de guarda-chuva desde o começo. Desde a primeira história, né? Uhum. Sim, tanto é que o chefão da máfia olha pra ele e fala, pô, legal, bacana esse teu guarda-chuva aí. Daí ele fala, não, eu tenho uma coleção ali. Ele fala, inclusive, que ganhou ou ele comprou um guarda-chuva na Espanha, uma
coisa assim. E eu acho que até por isso o Pinguim fala pra ser chamado de Pinguim, né? Ah, você gostou do meu guarda-chuva? Pois é, bacana, né? E o cara pergunta, qual é o seu nome? Daí ele diz, me chama de Pinguim. E daí ficou Pinguim em todas as histórias. É engraçado como depois, com o passar dos anos, em tudo que é adaptação, ele odeia o nome Pinguim. Sim, que eu acho que faz muito mais sentido, né? Dá um drama a mais, né? Dá. Sim. Me chama muito a atenção como já logo nas 3, 4 primeiras histórias, ele já é basicamente o personagem que a gente conhece hoje. Que é uma Sim, coisa que eu é não verdade. esperava. Eu esperava ver uma coisa mais boba no começo. E não, na primeira história ele já vira chefão da máfia. Sim. Já, já na quarta já tem os pássaros, já tem os do guarda-chuva. Ele já é basicamente o Pinguim que a gente conhece hoje. Se passando de bonzinho pra conseguir as coisas que ele quer, tal, fazendo os mutreta. Uhum. É bem isso É o mesmo. Pinguim, até hoje, ele é o mesmo personagem. Eu acho que ele, no final da Era de Ouro, ele pra Era de Prata, ele acabou virando essa coisa mais boba que a gente está acostumado a ver dos desenhos animados antigos, da série de 66. Mas depois, quando resolveram retomar o personagem e repensar ele, o que fizeram foi voltar pro que ele era nas 4, 5 primeiras histórias, né? É que diferente dos outros vilões mais tradicionais do Batman, todos eles passaram por essa fase boba, né? Mas o Pinguim é o único que não era louco, né? Na fase que todo mundo virou um psicopata, um sociopata, o Pinguim é só um bandido comum. Ele nunca teve essa questão de loucura, realmente. Ele era meio excêntrico, mas nada, tipo... Ele era excêntrico, ele gostava de se vestir com umas roupas malucas, usar os Excêntrico, mas guarda-chuva. ele não devorava os parentes, ele não marcava cada um que matava no corpo. Ele não tinha nenhum grande trauma, assim, no máximo depois coloca o negócio de, me chamavam de Pinguim porque eu sou gordinho e tenho narigão. A gente só vai discutir a sanidade dele lá pro Tom King, né? Por causa dos relacionamentos amorosos, né? Nossa, é verdade. Caralho, Tom King. Mas tinha o lance também de... É que não exatamente foi aí na Era de Ouro, né? Mas tinha o lance também do pai dele não gostar muito dele, né? Dele porque ele ter nascido esquisito e tudo mais. A mãe dele ser super protetora com ele, né? Então tem muita coisa aí que acabou influenciando pra ele, né? Aquela coisa, ele sofreu um trauma, de certa forma, pra se tornar o vilão depois. Ele tem os daddy issues dele, né? Os problemas com a família, basicamente. Só que eu acho que entra nesse lance que o Bud falou que ele não usa a loucura dele assim ao extremo, né? Tanto que ele... até teve alguns momentos que ele foi preso no Asilo Arkham, né? Mas ainda assim, geralmente ele vai pra Blackgate no máximo. Hoje Que em era dia, meio pelo que menos. porque sim, né? Não tinha nada justificando, né? Ele tá lá porque os amigos estão lá, ele não quis ficar junto, quis bem ficar isso longe, né? Eu não lembro se na Piada Mortal ele tá, porque o Batman vai falar uma hora com o Pinguim, né? Não sei se ele tá no Asilo Arkham necessariamente. Eu acho que sim. Mas é tipo, tem o Asilo Arkham lá, então vamos colocar todo mundo. O Pinguim é maluco? Não, mas deixa lá ele, né? Aí mais pra frente, que daí a Blackgate começou a aparecer com um pouco mais de afinco, e daí ele sempre, quer dizer, nem sempre, né? Mas quando ele ia preso, aí sim que ele aparecia na prisão. Eu acho que o Pinguim aparece no Arkham quando ele aparece de fundo, quando você vê que o roteirista só colocou os vilões clássicos do Batman lá. Não sei, tem aquela história na 400 lá, Detective Comics, ou da Batman, acho que é a Batman, que o Ra's al Ghul convoca os vários vilões, ele tá também lá no Asilo Arkham. Só pra facilitar, né? Pra não ter que ir um monte de lugar, né? Deixa todo mundo em um só. Exatamente. O lance mesmo é que ele tem um trauma, só que um trauma que ele conserva pra ele, assim, pra justificar a questão da violência dele, coisa nesse sentido. Mas não a ponto de realmente ele ser considerado extremamente insano, a la Coringa, coisa nesse sentido. É mais o lance mesmo de máfia, de crime, né? Ele é o mais real, entre aspas, assim, dos vilões do Batman, né? Se for parar pra pensar. É porque na Era de Ouro também, como a gente tinha muito das histórias que vinham do crime, entre aspas, real, tinha muitas histórias que iam pro lúdico, né? De, sei lá, o Batman indo pra Terra de Sonhos, não sei mais o que. Mas além disso, você tinha várias histórias que eram bem pé no chão, que envolviam o crime mesmo. Aí o Coringa ia nesse aspecto, o Pinguim ia nesse aspecto, a Mulher Gato ia nesse aspecto. E aí assim vai indo, né? É mais na Era de Prata que começou a ficar bem mais lúdico, inclusive nesse período, acho que o Pinguim também não aparecia, nesses momentos mais espaciais do Batman, etc. Quando ele volta na Era de Prata, por exemplo, ele vai aparecer em 1963. 63, quase 64, que é quando nós temos o Batman mudando lá pra Elipse Amarela, que daí começa as histórias da Era de Prata um pouco mais pé no chão, né? Que não tinha tanto essas histórias aí malucas, que eu também gosto, enfim, né? Não quero criticar, não é uma crítica, mas que daí o Júlio Schwartz chega lá e tira muitos excessos de Batwoman, Batman, etc. Então, enfim, é um personagem que ele sempre foi focado realmente mais no pé do chão, assim, né?
tirando, claro, essa questão de ele controla pássaros e etc. Então, essa parada do pássaro sempre foi uma coisa meio... fica esquecido por anos, né? Muitos roteiristas esquecem isso. E aí, de repente, algum roteirista coloca lá ele cuidando dos pássaros. Teve uma época ali nos anos 80, começo dos anos 90, que ele voltou a ter muito crime de pássaro, né? Tipo, ali na 91, 92, eu lembro de algumas histórias que a temática toda dele era crime com pássaro. Que já é na pegada do filme, né? Até com o Alan Grant, né? Foram essas histórias aí também, né? É, a época do Harold, né? Essas coisas. Isso, exatamente. Que daí ele usa o Harold que cria lá um aparelhozinho pra controlar os pássaros. Daí ele começa a fazer esses crimes com pássaro. Aliás, isso é uma parada legal, né? Quando a gente fizer o nosso podcast sobre o Harold, a gente vai ter que falar disso. Que é que o Harold começou como capanga do Pinguim, né? Nas histórias do Batman. Ele já tinha aparecido no Questão, mas ninguém fala disso. Ele era o capanga explorado pelo Pinguim. O Pinguim ficava dando agrados pra ele, ficava dando presentinhos e tal. Falando, não, você é um cara muito legal. E aí o Batman descobre que ele tava sendo explorado. É bem a história do Alan Grant mesmo, né, cara? Sim. O Alan Grant, ele fez a origem, inclusive, do personagem, daquelas histórias que o Neil Gaiman participou lá, das origens dos vilões, os maiores vilões. Eu não lembro qual que é o nome do quadrinho agora direitinho. As origens secretas, né, dos vilões. Isso, exatamente. Eu acho meio bizarra essa versão da origem do Pinguim, viu? Não gosto. Que ele fica torturando o cara, né? Não, ele é tipo, ele tá lá todo de boa, de repente ele puxa a manga, assim, ele tem um braço forte pra caralho e começa a bater na galera. Você fala, caralho. Era o Pinguim que tinha o braço do Popeye, né, cara? Era exatamente isso, cara. Isso. É bizarro, porque eu tô olhando aqui, eu tô agora na mão vendo Pinguim a história... maçudo. Eu tô vendo aquela história de 80 e pouco, né, que tinha a origem dele pela primeira vez, de 81. E lá você vê que ele tá com aquele visual clássico, todo mundo conhece dos desenhos animados, né, com aquela jaquetinha amarela por baixo e tal. E aí tem uma representação, você vê ele criancinha, gordinho, você vê que ele é um pouco fortinho, mas não aquela coisa, sabe, de lutador de boxe, tipo, porra, meio bizarro, assim. É, ele realmente um formato até pra galera fazer o bullying com ele, né, que ele sofria bullying por causa não só do aspecto físico dele, mas também pelo fato que ele usava o guarda-chuva, inclusive é uma coisa importante da origem dele. Por que ele usava guarda-chuvas? Uma coisa que nunca foi colocado na Era de Prata e Era de Ouro. É porque a mãe dele tinha medo que ele morresse tal qual o pai, que o pai tinha pneumonia, né? E daí ele acabou morrendo por causa disso e a mãe forçava ele a levar o guarda-chuva sempre junto para ele não pegar nenhum tipo de doença, tal qual a pneumonia. Aí a criançada tirava sarro dele e fazia bullying nesse sentido também. Mas era com tudo que fazer um bullying com ele, né? Tudo. 70% da galeria de vilões do Batman também, né, cara? Uma coisa que ninguém explica é o monóculo, né? O monóculo é porque ele gosta, ele acha estiloso. É charmoso, cara. É bonito. Ele jogava muito Monopoly, porra. Ele jogava Monopoly. Não, mas se for ver, aquilo que a gente tá falando, ele é o mais pé no chão, mas ele tem aquela pintura por cima de Era de Ouro, Era de Prata. Tipo, ele era um criminoso, mas ele andava de smoke o tempo todo, cartola e um monóculo, né? Ele era a personificação do burguês safado da época. É, mas ele tem essa, né, de ele se achar mais inteligente que os outros, né? Porque tem isso muito... A gente vê mais em adaptação do que nos próprios quadrinhos. Mas às vezes nos quadrinhos eles destacam isso. O fato dele não ser louco como os outros e realmente ser um bom planejador, tanto que ele é o vilão do Batman que tá aí há uns 20 anos sem ser preso, né? Diferente de todos os outros. Ele se acha um gênio. Ele costuma se dar bem com o Charada, que é outro cara inteligente, e ele meio que menospreza os outros, porque eles são só uns malucos pra ele. Sim. Sim. Na série... Olha eu elogiando. A série Gotham retrata isso muito bem. Ah, lá vem. Não, mas é bom. Não, mas isso retrata bem pra caralho mesmo. O Pinguim é o melhor personagem da série, inclusive. Sim, é o que a galera mais gosta, inclusive. Sim, era muito bom. É, o Pinguim e o Charada formam uma dupla muito boa. No final, até, no último episódio, o personagem quase aparece com o mesmo uniforme dos quadrinhos. Assim, ele parece mais gordinho, tem ali uma vestimenta muito parecida com o dos quadrinhos. Tá mais colorido, né? Sim, exatamente. Eu quase falei, pra você que não ouviu Gotham ainda, pule alguns minutos que agora tem... Mas acho que ninguém liga, né, gente? Não, cara, não. Pau no cu essa Gotham merda. devia existir um corte, só as cenas com os vilões legais. Aí você pula todo o resto e vê a parte que é boa. Pronto. A frase é, pra você que não viu Gotham, continue assim, né? Esse preconceito todo contra Gotham. Não, mas essa imagem ela foi divulgada na produção mesmo, então não seria necessariamente um spoiler. Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que inclusive o último filme retratou isso bem. Ele é o elo perdido entre os vilões caricatos do Batman e a máfia, que o Batman enfrentava sempre no começo. Mas nem sempre foi assim, né? Não, mas a primeira história já é assim, né? É que depois eles abandonam isso. É que naquela época quase todos os vilões eram mafiosos também. Até o Coringa era mafioso.
Sim, todos eram criminosos bem pé no chão. Só que o Pinguim, a virada mesmo é nos anos 90, né? Porque tem todo aquele esquema de ele aparecer mais, que nem a gente acabou de falar, usando mais os pássaros e tal. Ele tava muito Pinguim clássico de Era de Ouro, Era de Prata. É uma coisa que a gente até já teve conversa em mesa de bar. Quando é que o Pinguim virou mafioso nos anos 90? Chefão mesmo, né? E aí eu fui correr atrás pra ver que não era nem só pro programa, é um negócio que eu sempre tive uma curiosidade pessoal, né? E isso começa a ser desenvolvido lá pra Queda do Morcego. Tem uma história curta do Pinguim, naquela showcase que tinha com história, que era 4 histórias curtas de personagens diferentes. E é escrita pelo Peter David, olha só. Olha aí. Que o Pinguim ainda tá nessa. Ele é um criminoso comum e ele sequestra a Sarah Essen Gordon. Aí o Gordon fica meio puto e o Gordon dá uma humilhada nele. Então, tipo, você faz isso pra chamar a atenção do Batman, que você sabe que você não é importante que nem os outros vilões, né? Você não é nada, né? E o Pinguim fica quieto ouvindo aquela humilhação. E aí a próxima aparição do Pinguim depois disso, que acho que é no mesmo ano, é numa edição de Detective Comics já pelo Chuck Dixon e o Graham Nolan. Aí ele já tem o Iceberg Lounge e já tá chefão, já tá intocável, ele já não se mete diretamente nos crimes, ele sempre tem alguma coisa oficiosa pra passar por cima e falar, não, eu não tava envolvido nisso, foi só um negócio pra mim, eles que fizeram. E daí foi muito do nada, não tem um desenvolvimento. Nossa, não, eu vou mudar o jeito de agir. Não, ele foi humilhado em uma história, aí na outra ele já tá diferente. A gente nem sabe se tem uma ligação direta ou se foi só uma grata coincidência que dá contexto. E o pior é que faz sentido com a personalidade do Pinguim de antes, né? Ele é uma tramóia que ele faria, só que essa deu certo. E tá aí há uns 30 anos, assim. Sim, o que combinou com o personagem, porque realmente ele ser um cara que usa pássaros pra fazer roubos, era uma coisa que destoava um pouquinho do que o Batman foi se tornando nos quadrinhos, né? Envolvendo inclusive os outros vilões que estavam ficando bem mais loucos intensamente. Então essa troca que houve, porque o personagem, ele teve essas origens nos anos 80, ali no pós-crise, o Alan Grant tentou não, né? Trouxe umas histórias interessantes ali, que inclusive foram publicadas naquela revista da Editora Abril, a terceira série em formato americano. Sim. Tem a apresentação do Harold que a gente falou, mas ainda assim era um personagem que ele tinha um aspecto que não combinava, pelo menos na minha visão, né? Com o que era o Batman naquela época. Estoava muito. E daí quando você entra nessa parada onde ele é um mafioso realmente, que ele usa pessoas, até o Bud comentou, nessa história é interessante que ele faz toda a mutreta, quando o Batman vai prender, ele acaba jogando a culpa num outro cara, o assistente dele que tava fazendo tudo pra ele, né? Daí o assistente vai preso e acho que ele tem medo do Pinguim, por isso que ele não delata o Pinguim. Então é interessante como ele vai começando a usar as coisas. E aí começou a fazer mais sentido o personagem, realmente. Você começou a comprar mais ideia, realmente, de que o cara pode ser um mafioso fodão do que necessariamente um cara que usa pássaros. Ou um político, né? Porque isso também é outra coisa recorrente na carreira do Pinguim. Isso é. Vem lá da série dos anos 60, né? Que, aliás, era um Pinguim maravilhoso. Sim. No Animated tem ele na política. Na série Gotham ele chega a ser prefeito. No Gibis, né? No Terra 1 ele é prefeito. Na época do Vilania Eterna ele vira prefeito. Ele nasceu pra ser prefeito de Gotham. No Animated ele era bem interessante, né? No Batman Animated. Que no começo ele até tinha aquela mãozinha de barbatana, tipo do Batman Retorno. Tinha. Que depois eles passam a ignorar, né? É que, na verdade, quando eles foram fazer a série, eles queriam colocar o Pinguim como mafioso, né? Mas a Warner não deixou. A Warner falou, olha, você tem que seguir um pouquinho o que o Tim Burton fez no Batman Retorno. O pior é que nem tinha ainda o Retorno, né? Tipo, eles estavam se baseando nos desenhos de produção, né? Porque o filme não estava pronto quando estreou o desenho. Olha aí. Sim, aí eles tinham que seguir mais essa estética, né? Mas mesmo assim, o Pinguim, ele tinha um pouco das mutretas dele. Inclusive, tinha uns pássaros lá que apareciam no Animated Series, né, que ele usava, né? Aí, quando teve o redesign, que os criadores conseguiram fazer o que eles imaginavam antes, que era o Pinguim tendo o bar dele e assim por diante. Eu lembro de um episódio específico que ele sai da cadeia e aí o Batman fica vigiando ele porque ele não confia que o Pinguim vai se... É o que ele se apaixona por uma menina? Eu acho que sim, cara. Eu lembro... Esse episódio eu realmente lembro de ver quando era moleque, assim. Eu lembro de gostar muito desse episódio. Eu lembro vagamente. O foda desse episódio é que ele realmente tava se regenerando por causa da menina e da merda no final. Era verdade mesmo. Sim. Parece uma história dos quadrinhos dos anos 80 também. Tem uma outra história que foi escrita pelo Max Allan Collins, que o Pinguim sai da prisão, o Batman fica desconfiado e ele cria lá uma fábrica de
de guarda-chuvas e ele tá apaixonado por uma mulher. Ele tá se regenerando, mas mesmo assim no final dá errado tudo. Ele tem um pouco esse problema com mulheres também, né? De vez em quando mostra isso. Tem uma história que eu acho a história mais perturbadora que eu já vi do Pinguim, que saiu algum desses especiais de Halloween, alguma dessas coisas que são histórias curtas, sabe? Que é uma história que ele tá num esquema lá de tráfico de mulheres, sexual mesmo, e ele compra uma mulher numa gaiola e ele leva ela pra casa e ele acaba criando uma relação, tipo, acaba gostando dela, acaba ficando próximo. Caraca. E eles começam, tipo, sair pra jantar, ela começa a gostar dele, eles começam a, tipo, sair do ciclo que criou a parada toda. E aí, quando parece que tá tudo indo bem, ela conversa com ele sobre alguma coisa mais séria, que ele fica magoado, e aí a cena final é ele vendendo de novo a mulher na gaiola e indo embora, assim, ela chorando e ele indo embora magoado, sabe? Eu lembro disso, eu acho que alguma Batman Chronicles, algum negócio assim, eu lembro disso. É, alguma parada assim. É muito boa essa história, eu não faço a menor ideia onde foi publicada, eu tô lembrando dela aqui. Eu acho a história mais perturbadora, porque, tipo, você mostra que ele é meio sociopata, sabe? Tipo, ele tá nem aí, ele vai vender a mulher como se fosse um objeto, mas ao mesmo tempo ele se apaixonou e a forma que ele lida, o jeito perturbado dele de viver, ele resolve vendendo a mulher de novo e indo embora. Nossa. Tem a história do filho também, né? Que ninguém sabe, porque não é num gibi do Batman, então ninguém se liga, né? Qual que é? Foi na Batgirl nos 952 que a gente vê que tem um filho que ele nunca assumiu. Ele teve o filho como empregada do Iceberg. Ela falou que tava grávida, o Pinguim mandou ela embora, mas sempre mandou dinheiro. Só que ele nunca quis ver o filho. Aí quando o filho já tá maior, ele liga um foda-se, não quer saber nada do pai, mas ele é um puta gênio tecnológico e tal. Aí, de repente, ele quer começar a provar que é superior ao pai. Ele é o personagem que na identidade civil tá pegando a Bárbara Gordon e é um vilão que a Batgirl tá combatendo. É Sol Negro, o nome dele de vilão. Tô tentando lembrar o nome dele. Ethan Cobblepot. Olha aí, pelo menos adotou até o sobrenome do pai, pô. Esse Pinguim dos 952 eu já consigo ver ele com uma foto de baixo pra cima de óculos escuros no carro. Só pela descrição de ter o que ele fez com o filho, né? Tem uma história dos anos 90 que eu acho que não foi publicada no Brasil, que é Pinguim Triunfante. Não sei se já ouviram falar dessa. Já... Que é do John Ostrander. Já ouvi o nome, mas eu nunca li essa história. Foi uma minissérie, não foi? Eu não lembro se é minissérie One Shot, mas ela não foi publicada dentro de nenhuma revista do Batman. Ela é uma especial, realmente. Ela também de certa maneira, é um marco também envolvendo essa questão do Pinguim se tornar também um vilão de colarinho branco, sabe? Onde a gente vê algumas influências dele com famílias ricas e assim por diante, e ele se mostrando como um cara muito esperto, assim, que consegue rivalizar com o Batman. Ela realmente é uma história que eu acho que ela é perdida aqui no Brasil, porque eu não sei se nessa época aí a Abril já não tava publicando direito os quadrinhos do Batman, né? Ela demorou pra voltar nos eixos, assim, e ela passou desapercebida por aqui. Mas é uma história que lá fora é muito marcante envolvendo o personagem. Qual que é da história? Não, então é isso mesmo. O Pinguim, ele acaba se mostrando um cara que ele faz parte da alta classe de Gotham City, né? Quase fazendo parte dessa alta classe de Gotham City, e que ele acaba tendo algumas mutretas envolvendo com os personagens ricos. E aí ele então tem essa rivalidade que ele vai acabar se colocando contrário ao Batman. Aí eu só não lembro exatamente como é que encerra a história, basicamente. Mas é uma história que acaba mostrando o personagem, assim, cada vez mais se ligando realmente à questão da máfia, assim por diante, nos anos 90. Nossa, saquei, pô, vou atrás dessa história depois, achei interessante. Eu vou mandar no chat pra vocês aqui. Demorou. Tem uma história que eu ouvi pesquisando que é de um tal de Pinguim Imperador. É no 952, isso? Imperador Pinguim. Lá pro finzinho dos 952, se não me engano. Que ele pega um capanga dele que vai crescendo dentro da organização. Aí acho que justamente nessa época que o Pinguim vira prefeito lá no Vilania Eterna, esse cara assume a operação e rouba todo o esquema do Pinguim e vira o Imperador Pinguim. É o que tem o nome daquela agência, a OG, o vilão. E na época que anunciaram o Colin Farrell como Pinguim, muita gente achava que ia ser isso, porque o Imperador parece o Colin Farrell. Exatamente, a loira e tudo mais. Olha aí. Essa história, ela é interessante no começo, porque na verdade, tudo que envolve esse Pinguim Imperador, ela é contada meio que como subplot, né? Tem a história principal que a gente vai vendo, na Detective Comics no 952, né? Se eu não tô enganado. É na Detective essa. Daí você vai vendo todo um acontecimento principal e como subplot esse cara crescendo, esse cara querendo se perfazer por cima do Pinguim. Aí mais pra frente que dele assume a parada toda, coloca o Pinguim de escanteio e no fim, nossa, bem mais pra frente ele vai virar outro tipo de Pinguim, ele fica azul, é uma parada bizarra. É bizarro. Ele toma não sei o que e vira um monstro, né? Nossa senhora. É um azul bem escuro, né? Dependendo da revista que ele aparece, parece que ele parece uma foca, na verdade, a tonalidade, né? Sim, exatamente. A história começa interessante, mas depois eles dão uma viajada que, meu Deus
Deus do céu. E depois ele vira o Imperador Blackgate, muda de nome. É, exatamente, o Imperador Blackgate. Nossa senhora. Ah, mano, por quê, né? É, não, os caras avacalharam. Mas essa parte que envolve ele rivalizando com o Pinguim até que é bacaninha. Não é ruim, não é boa. Não é essa história aí que ele vai atrás do Batman pra eles enfrentarem o... Acho que o Og veio aí ia soltar o vírus do morcego humano. Não é uma parada assim? Ah, então era isso, a transformação. Deve ser alguma variante do soro do morcego. Era Tem isso. tem relação. É, então, porque daí a história do morcego humano é o plot principal. Aí tem o subplot que envolve o Imperador Pinguim. Sim. Essas histórias foram republicadas recentemente mais ou menos, 2 anos atrás, eu acho, 1 ano atrás, na coleção A Lenda do Batman. Bem no comecinho da coleção. Uhum. Ó, eu localizei aqui onde saiu aquela história que eu comentei, que ele compra a mulher e tudo. É naquele especial do Asilo do Coringa, sabe? Que cada vilão conta uma sei. história. Que É em boa. média as histórias não são tão fodas, mas essa eu achei bem perturbadora. Não, era boa, isso é bacana. As histórias dessa coletâneazinha do Pinguim são interessantezinhas. Eu gosto Essa também. do Pinguim é bacana. Essa que tinha uma do Duas Caras, que tinha um outro cara que virava duas caras, e aí você tinha que escolher o final jogando uma moeda. Ah, Já eu tinha não umas coisas lembro. interessantes ali, tinha umas coisas interessantes, é verdade. Faz muito tempo que eu E não acho que você exagerou demais pra nossa memória, né? Não, e esse lance do Imperador Pinguim é de uma história antiga também, de um Batman 257, que ele já tinha usado o termo, que é uma edição maior, de 100 páginas pra época, em que ele derrota um pinguim com a ajuda da Talia al Ghul, porque ele realmente foi, tipo, pra outro país e lá ele tava meio que estabelecendo um império, sabe? Ele ia se tornar o senhor do local e tal. Aí daí acho que foi a primeira vez que chamaram de Imperador Pinguim. Aí aproveitaram esse arco de novo no 952. Interessante, hein? Muito bom, muito bom. Muito bom. Roberto trazendo fatos que só comprovam que 952 só requenta tudo. É que eu tô aqui maluco pesquisando onde foi a primeira vez que chamaram ele de Oswald Cobblepot, e eu já vi que não foi na série. Eles falam que em nenhum momento chamou ele de Oswald Cobblepot na série. Não chama. Ah, Eita. então provavelmente foi nessa HQ de 81, então, É viu? possível, que até agora eu tô, tipo, em gibi de 74, eu não achei nenhuma menção ao nome do... Eu acho que foi aí, mas continue procurando enquanto a gente conversa aqui sobre Eu tô outras. aqui pra trabalhar, gente. Porque eu lembrei aqui de uma parada, vocês estão falando mal de 952, mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que consegue ser pior, que é o Gotham Underground. Nossa! Puta merda! Ela é tão ruim que no mês seguinte, nas mensais, metade dos subplots foram ignorados como se nem existissem. É óbvio, né? Sim, cara. Mas lá o Pinguim é uma peça central, pô. Ele tá lá lutando, que tá com o Tobias Whale também, que sei lá que caralho que eles trouxeram. O Tobias Whale é vilão do Raio Negro, né? É, mas ele era mafioso de Gotham, né? Sim. Gotham e Metrópolis, dependendo de quem você Com pergunta. a Intergang, com a porra toda, tipo, é uma parada meio doida, Ele assim. é o contrário do que fizeram todo o trabalho do Pinguim ser o mafioso, intocável e tal. Essa história é o contrário, né? Ele fode a fama dele com todos os vilões da DC pra todo mundo ter ódio dele. Ele rouba todos os armamentos da galeria de vilões, tá? E vende pra qualquer um. É muito ruim. Essa história do Underworld aí, eles não tinham tirado todos os vilões da Terra e foram parar em outro local, tinha um planeta lá. Era aquele Planeta dos Condenados. Isso. Isso é ruim. É muito ruim. O Planeta dos Condenados, pelo menos, é bem desenhado. O Underground, nem isso. E tinha aquele vilão que eles criaram, que era um maluco que tinha a cara toda retalhada, assim, com vários pedaços de A pele Baleia Branca. diferentes. Ah, legal esse vilão. Ele foi criado no Asilo Arco Tubarão Inferno da Branco? Terra. É, Não, acho que não, mas não o Tubarão Branco. Não, É um Tubarão. cara... Eu tô tentando lembrar o nome dele, porque eu pesquisando aqui, eu lembrei dele como Johnny Snitches. Johnny Snitches. Ele era representante da Intergang em Gotham City. Ah, não, então é outro personagem. É Johnny Denetto. É um personagem só de Gotham Underground, assim. É uma bosta. Resumindo, Eu acho que assim, o Pinguim, até indo pra uma história um pouquinho melhor, que o que eu me lembro mais, assim, que ele tem uma participação muito mais relevante é na Terra de Ninguém, né? Ah, sim, lá ele brilha. sim, lá é bem legal a participação dele. Lá pra mim é o melhor momento do Pinguim, é ele na Terra de Ninguém, cara. O jeito Sim. que eles conseguiram colocar ele como uma peça central naquela nova ordem, assim, Porra, é fudido, cara. Sim, é muito bom. E faz todo sentido, né, ele ter o posicionamento que teve durante a Terra de Ninguém também. com certeza, né? É o cara que faz o escambo todo ali, né? Faz a troca de comida. Eu gosto muito daquela cena da maçã que começa a Terra de Ninguém. É. Ele vai vender a comida lá pros ricaços, ele consegue vender lá pra fazer um leilão, ele dá uma mordida e fala que tem que ficar sempre com um pouquinho também, né? Uma parte é pra quem faz o leilão também, pra quem tá fazendo a mutreta. Ué, mas ele acaba sendo uma pessoa que bota um pouco de ordem na
Terra de Ninguém, né, cara? Não, sem o Pinguim ia ter morrido metade de quem ficou em Gotham, porque não ia ter nada. Ia ser mais anarquia do que qualquer outra coisa, né? Tanto que ele tá trabalhando com o Batman aí, né? Sim. Isso é legal. Na Terra de Ninguém, eu lembro de uma história que ele tá, tipo, fazendo o levantamento das coisas que ele tem lá no iceberg. E aí ele tá olhando, tipo, uma coisa, porque, tipo, um guarda-chuva de não sei o quê, ou uma armadura, não sei o quê. Aí, de repente, uma estátua do tamanho real do Batman. Da onde que saiu esse? Aí ele, tipo, oi, Pinguim. Ele, eita, pô, tipo, dá uma susto. Né? Eu gosto muito de uma história curta do Pinguim durante a Terra de Ninguém, que ele andando, é bem no começo. Puta, é muito boa. Os destroços, aí ele escolhendo quem ele salva ou não, né? Alguém que pode dar algum valor pra ele, né? O que você faz? Eu monto. Tá, eu posso usar você. Cara, essa história é muito boa. Aí tem um que tá com a mão pra fora, né? Dos destroços. O que você faz? Não tem utilidade pra você e segue andando. É perturbadora essa história. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os apoiadores citados hoje são Caiane Nóbrega Pereira, Luciano Bugai, Luiz Eduardo de Novaes e os sempre presentes Mozart Emanuel Jorge Santos e Giovana Zade Teixeira Paz. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Outra história de origem também do personagem, que eu também acho que foi ignorado no Brasil, que é bem lembrado lá fora, que é o Pinguim Dor e Preconceito, o Pen and Prejudice, acho que assim se fala. Não sei se vocês já ouviram falar também. Não conheço essa. Cara, então, é do tempo já dos Novos 52, porque ela é dos anos 2010. Acho que foi a primeira minissérie que teve nos Novos 52. Pois é, então, que daí fala da origem do personagem, inclusive foi escrito pelo Greg Hurst, que é um escritor que fez bastante sucesso, eu acho que na revista Dark Knight da época, que fala sobre o problema que o Pinguim tinha com o pai dele, que esse negócio que o André chegou a falar até aí, né, desse preconceito que o pai dele tinha, ele tinha vários problemas, e falava um pouquinho sobre esse lance também, ele precisava usar o guarda-chuva e assim por diante, por causa da morte do pai dele. É uma história que revisita a questão do Pinguim na sua origem e como porque ele é tão violento. Dizem que é uma história assim que talvez mais famosa e mais importante envolvendo o personagem, por causa dessa questão toda de você colocar realmente ele sendo um ser bem violento. E o Pinguim tem essa pegada, né? A gente fala que ele não é louco e tal. Como ele é um planejador, principalmente, né? Ele tá sempre frio e de boa, mas de repente ele tem uns estouros, né? Que aí ele sai matando quem tiver do lado e foda-se, né? É o dia de fúria. Mas é bem isso mesmo. Ele é sempre calculista pra cacete, aí do nada dá as loucas nele. Sim. Uma dúvida que eu tenho é o lance da família dele. Família Cobblepot. Em algumas adaptações é considerado uma família influente, uma família rica em Gotham City, né? Uhum. Essa dos Novos 52, se não me engano, usa isso. É, né? Por exemplo, a animação do The Batman tem a rivalidade entre os Cobblepot e o Wayne, inclusive. É verdade. Pô, e o Pinguim luta Kung Fu, nunca esqueço disso. É um acrobata. E usa pássaros também a fazer os crimes dele, né? Sim. Eu acho que também, no Batman Retorno, por exemplo, que a gente deve falar mais daqui a pouco, é também uma família influente de Gotham City, os Cobblepot, né? Ah, sim, lá é. Acho que é o melhor exemplo. Sim. E no Batman Terra 1 também, né? Que é o maior... ele é prefeito, lá ele é né? central, né? Porque Batman Terra 1, eles colocam ele como a pessoa mais importante, mais influente de Gotham City, assim. É outra parada. Inclusive, é lá que eles colocam que ele tem a ver com a morte dos Wayne, que pode ter alguma relação, né? Sim. É, porque ele é o prefeito lá, né? Aí toda a família dele tem influência lá que realmente pode ter levado à morte dos Wayne. O pai do Bruce estava se candidatando a prefeito, né? Tal qual é no filme, por exemplo, The Batman. Então, com certeza, houve uma rivalidade
rivalidade ali que levou à morte do Wayne, que coloca o Pinguim na mira do Batman. E vou falar que eu prefiro muito mais essa versão de ter sido motivo político a morte dos pais do Batman do que simplesmente milionários entraram num beco e foram assaltados, sabe? Hoje em dia faz muito mais sentido ter uma motivação a mais. É engraçado que essa motivação já existia na Era de Ouro, né? É que depois esqueceram, mas aquela história lá que mostra o Thomas Wayne com uma roupa parecida com a do Batman numa festa, dá a entender que teve um mafioso que matou ele por se vingar de uma vez que ele reagiu a um assalto, uma merda assim. Uhum. É que daí quando eles recontam a origem, acho que na Era de Ouro ainda, né, que aparece essa subtrama e tudo mais, é realmente bem isso mesmo. Aí depois que eles refizeram e colocaram como se fosse um crime qualquer, né? Mais pra pós-crise, inclusive. Eu gosto de ser meio aberto, assim, pode ter sido isso, pode não ter sido, ninguém sabe. Interessante, realmente. O filme faz isso, né? Sim, o filme faz isso também. Eu dei uma pesquisada aqui, tem uma história interessante que é Portões de Gotham, que foi escrito pelo Scott Snyder, que eu sei que vocês vão reclamar aí, mas calma. Segundo programa seguido que alguém elogia o Snyder, eu acho que a gente tem que selecionar melhor nossos convidados. Mas essa história é boa. Essa história só não é tão ruim porque não é o Snyder sozinho. É outro cara também, é o Kyle Riggins que escreve a história. Mas nessa história, você fala sobre o passado de Gotham City, aí eles elencam as famílias mais influentes, aí tem o Theodore Cobblepot, da família do Cobblepot. É estabelecido que o Pinguim realmente também vem de uma família influente de Gotham City. O Snyder fazendo uma história onde ele inventa um retcon, linkando as coisas lá atrás. Não é possível. Caramba. Nunca vi isso antes. Tem alguma coisa que desaba no final? Tem as pontes, né? Sempre tem. Claro que tem. Sempre. Mas essa história do pós-crise ainda. Ela do finalzinho, porque o Dick é o Batman nessa época, inclusive. Ah, olha aí. Ela acaba, acho que faltando um mês pro Flashpoint. Isso, exatamente. Nossa, como que eu nunca li isso? Porque ela não saiu no Brasil, ela só saiu recentemente na Lenda do Batman. Ela é uma história esquecida. Não tem a Cassandra Cain e tudo, realmente é antes do 952, olha aí. Isso. E não é ruim não mesmo, realmente ela é interessante, tem umas ideias boas ali. Sim, é bacana até pra fundamentar os antepassados, Kane, os Wayne, o Alan Wayne. Os Elliot. Isso, os Elliot também são citados. Então é legal, é realmente uma recomendação bacana, que até a galera que fez essa história é citada nos créditos do filme do Batman, no filme aí. Não, até o jornalista que aparece no filme lá, que é Elliot, ele usa o nome do cara da Elliot, da família, que aparece nessa história. Assim, acho que é Edward Elliot. Faz sentido. Então eu acredito que realmente, até acho que eles devem ter mantido essa questão do Pinguim vir uma família influente em Gotham City, tal qual os Wayne, os Kane e assim por diante. Essa história é legalzinha, mas ela mostra como o Snyder é diferente do que quem gosta acha que ele planeja, né? Essa história terminou uns 2 ou 3 meses antes dele introduzir a Corte das Corujas. Ele fez uma história sobre a origem de Gotham City, não introduziu a Corte das Corujas ali, que é onde faria mais sentido. Mas vamos ser justos, Bud. 952 zerava a cronologia, teoricamente. Então ele podia reinventar tudo. Do Batman, não. Mas, ó, teoricamente. Ele coloca um easter egg de uma coruja aparecendo lá, hein? Vou deixar essa dica aí. Eles, quando eles estão subindo o elevador, tem uma parte que demora um pouquinho mais. Olha aí. Não, mas é sério, tanto no Espelho Sombrio quanto nessa história, ele coloca umas corujas aparecendo. Quer dizer alguma coisa? Talvez sim, talvez não, mas ele coloca pelo menos, fazendo aqui uma defesa, já que vocês não gostam dele. Mas não adianta de nada deixar coisas se a saga é ruim. Meu Deus. Então. É que porque eu tô lembrando de histórias, a maior parte das histórias onde ele tem um papel, assim, meio de destaque, não é destaque, é que ele é um agente importante, porque, sei lá, ele fornece armas para os vilões. O Snyder ou o Pinguim? O Pinguim. Ah, tá. Eles, tipo, no como que chama? Jogos de Guerra. Eu quase cuspi a água aqui agora, velho. Puta merda, ainda bem que eu tava no mudo. Jogos de Guerra eu acho um absurdo. Absurdo! Um absurdo o Pinguim não ter participação fundamental. Fodida. É muito errado. Né? Um absurdo, eu não consigo lidar. Eu não consigo lidar com esta palavra e eu... Que coisa maravilhosa. Obrigado, Mas aquela saga inteira é meio errada, né, cara? A gente tem um carinho por ela, porque, sei lá, mas ela é meio estranha mesmo. O que? Jogos de Guerra? É. Então, é uma saga que, na verdade, a primeira vez que eu li, eu achei ok. Eu não achei muita coisa. Mas tem nomes bons lá, tipo o Hulk escreve, o Brubaker escreve Mulher Gato dessa época. Aquilo tem uma cara de mão editorial pesada e a galera, tipo, meio tentando se virar com o que pode, sabe? É.
é uma saga que ela é meio que impassã, assim, né? Talvez tinha um propósito interessante, mas acabou não tendo uma execução muito bacana, assim. Mas lá que introduz a Batcaverna móvel, que a galera agora coloca como novidade, lá já tinha. Mas também tem os jogos de guerra, mas pra favorecer o Máscara Negra, né? Colocar o Máscara Negra como o grande mafioso de Gotham City. Sim, e ele é o grande vilão ali. É mal feito, mas ele fica um bom tempo, né? Ele do nada aparece na história e, não, eu tô enxergando coisas que ninguém viu, mas eu não tô fazendo nada. E consegui. Mas vamos lá, Bud, a gente tá aqui há 30 anos dentro da história do Batman, onde o Batman faz isso em todas as histórias, né? Mas ele é o Batman. Ah, então tudo bem. Não o Máscara Negra. Que devia ser outra da família importante também, inclusive. Os Psiones, né? Eles eram também, né? Eles tinham lá riquezas e tudo mais antes com o Dogmont. Eles tinham amizade com os Wayne, os pais do Máscara. Tanto que o Máscara Negra tem problema com o Bruce Wayne antes, né? Sim, é uma coisa que depois esqueceram, mas era mesmo. Exatamente. Eu gosto que na Terra de Ninguém o Máscara Negra cuida do Distrito da Moda. Ninguém fala muito sobre isso, mas existe uma parte da origem dele tem a ver com isso. É verdade. Os cosméticos Janus lá, né? Janus Cosmetics. Pois é, então, é que nos anos 2000 eles reinventaram... Bom, enfim, vamos falar do Máscara Negra. A gente teve lá as histórias do Brubaker, da Mulher Gato, que reinventaram o personagem. Né? Aí sim, aí é o lugar que fizeram ele muito bem. Sim. E se criou uma certa rivalidade. De vez em quando aparecia aquela coisa do Máscara Negra e o Pinguim ser os dois chefões ali, assim. Mas faz sentido, né? Porque são os dois que são ao mesmo tempo super vilão e mafioso, né? Sim, exatamente. E outra, o Máscara Negra, ainda mais nessa fase aí, ele destronou o Pinguim, de certa forma, porque ele assumiu tudo, né? Então, não tem como não ter uma rivalidade depois entre ele eles. Torturar a Stephanie Brown, raptar a família da Mulher Gata e matar o cunhado dela, ele dá um pouco de medo, né? Sim. Mas, ó, você tem uma história ruim. Antes vocês falaram de 952, depois eu puxei Gotham Underground. Mas essa rivalidade do Pinguim com Máscara Negra é muito trabalhada em O Dia Mais Claro. Lá tem essa porra toda aí do Máscara Negra. É aquela parada meio... Eu vou te falar que essa parada eu li tão por alto e há tanto tempo. Mas é nas paradas das aves de rapina durante O Dia Mais Claro. Tem o Savante Criote, essa porra toda. Rapina e Columba também aqui. Rapina e Columba, exatamente. É um pouco trabalhado essa parada do Máscara Negra com o Pinguim brigando por quem que vai mandar e tal. Não lembro disso. Era uma rivalidade que merecia um arco bem trabalhado, né? Quem sabe agora na série do Pinguim, né? Na vindoura série. Quem sabe? Olha aí. Seria legal. Antes a gente citou também rapidamente o Tubarão Branco, né? Que esse sim que é aquele que aparece no Asilo Arkham. Inferno na Terra. Inferno na Terra. Que esse também ele era meio parecido com o Máscara Negra que foi recriado, né? Ele acabou ficando meio parecido. É um personagem que ele quis evitar ir pra Blackgate, alegando que tava maluco e acabou indo pro Arkham. O cara tomou uma decisão Ótima horrível. ideia em Gotham City, né? Aí é interessante que as 6 edições da minissérie é ele enlouquecendo pouco a pouco e se ferrando lá no Asilo Arkham. É bem legal essa minissérie, escrita pelo... Dan Slott. Exatamente, o Dan Slott. É boa essa história. Cara, putz, é que na verdade eu lembro vagamente, mas o Pinguim ele também foi uma peça importante daquela história de 75 anos do Batman, que era o Batman Eterno. Que ali ele acaba sendo preso, inclusive, uma das poucas vezes que ele é preso na Blackgate. E se torna meio que um chefão dentro da Blackgate. Não é uma história tão memorável assim, eu não gosto muito dessa história. Não é nada memorável. Ela foi importante, né? Essa e Batman e Robin Eterno, elas foram muito citadas por D, porque reintroduziram muito conceito que tinha sido ignorado no 952. A Stephanie, a Cassandra Cain, o Diácono Blackfire. Até o Azrael, acho que foi melhor trabalhado, melhor trazido de volta, né? Sim, sim. Não, é uma história importante pra reintroduzir essa galera, mas a história em si, o enredo é muito fraco. É novela mexicana, parece. Ele é tipo um silêncio mais esticado ainda. Por aí. Talvez. É porque todo final de edição tinha um cliffhanger pra dizer que, na verdade, tinha um vilão mais poderoso, que, na verdade, tava por trás de tudo, assim, sabe? Era um saco isso. Chatão. Mas quem acreditou no momento que o Cliffhanger foi o mestre das pistas também, porra, né? Pois é, realmente você ficava, uau, esse cara? Aí seria maneiro. Eu vou te falar que aí seria maneiro. Porque começa o prelúdio com a Stephanie aparecendo, né? Se você ligar a Stephanie com o mestre das pistas, faria sentido. Mas não é ele, né? É outra pessoa. Depois é o Diácono Blackfire, depois é todo mundo. Então dessa história, por mais que ela foi uma comemoração interessante, 75 anos, ela, nossa, né, no enredo, assim, ela se perde bastante. É meio chatinho, os desenhos também não são consistentes, porque era uma história semanal também, né? Enfim, é fraca, mas de qualquer maneira
Pinguim aparece por lá também, ele é preso, ele vira o chefão, tem uma capa, inclusive, que aparece o Pinguim lá sendo as pessoas louvando ele e tudo mais. Enfim, é um momento interessante do personagem. Já perto do final da fase do Tom King, né, quando o Bane tá mandando em todos os vilão, ele manda uma ordem pro Pinguim, e aí porque demoram pra passar a mensagem pro Pinguim, os empregados dele demoram, o Bane acha que o Pinguim tá ignorando ele, aí ele mata a senhora Cobblepot, a esposa do Pinguim, que a gente acaba sabendo que era uma pinguim bicho mesmo, ele era casado com uma pinguim. Nossa, cara. Pra que isso, né, gente? Eu gosto da fase do Tom King, mas isso não tem como defender. Eu gosto dessa história, pra dizer a verdade, porque ela dá o tom de loucura que o Pinguim faltava. Não, eu acho que passa a linha do aceitável isso aí. Eu também acho que passa. Ó, pra mim, o limite da loucura do Pinguim é essa história que eu citei, que ele compra uma mulher e vem de novo. Aquilo lá é a loucura máxima dele, sabe? Eu acho que começar a colocar a zoofilia no meio, puta, muda todo o sentido da paixão que ele tem por pássaros, começa a ser uma coisa meio perturbadora, sabe? Exatamente por isso que eu gosto. Gente, Bud, procure ajuda. Caralho, ele é um vilão, ele é um psicopata. Pronto. Eu não espero nada normal Ele dele. não precisa ser um psicopata, ele pode ser só um mafioso, cara. Eu acho que isso pra mim... É, o legal dele que a gente tá falando até agora é isso, né? Eu acho que isso cai pra mim naquilo que a gente... Acho que foi do espantalho que a gente falou, né? Que a cada retcon iam dando mais trauma pra ele, mais coisas. Eu falei, tá bom, cara, sabe? Tipo, bote uma linha aqui e diga, não, isso não vai acontecer, já tá bom, sabe? Na verdade, ele tinha uma irmã gêmea que enforcou ele com o cordão umbilical. Ah, é verdade, tem isso, né? Por que a gente vai lembrar dessas coisas, né? Pera, tem isso mesmo? Não, esse é o Xavier no X-Men. Seu do Morrison. professor Xavier. Tá. É verdade, pior que eu li essa porra. É do Morrison, isso aí, não é? Sim. É. Eu acho legal, mas é porque eu tô cagando pro X-Men, então essa história é legal e pouco. Entendi. E histórias com o Pinguim alternativos. A gente citou aqui Terra 1. Eu não consigo lembrar dele especialmente relevante em nenhum Elseworld do Batman, né, Nossa, cara? realmente. Não me vem nada à cabeça agora. Vale de outra mídia? Ainda não. Tem que ser quadrinho. É, eu acho que a gente pode saltar pra outras mídias, porque, cara, tem nada, assim, tem tipo, sei lá, é uma versão genérica do Pinguim adaptada pra realidade do Elseworld, mas nada de destaque. O que eu vou lembrar é ele aparecendo no encontro do Batman com o Scooby-Doo. O Elseworld relevante é a Terra 1 mesmo, né? Que ele é o prefeito. Sim, É só Terra essa. 1 Né? é o principal, né, cara? Sim. E daí ele é o primeiro vilão de todos ali nessa realidade, mas de resto... É, não lembro nada. Eu tô até olhando aqui o artiguinho dele no site, e tem tipo, ele aparece no Batman contra o Lobo, mas ele é tipo, ele é um pinguim, só que ele é mais baixinho. Ele Tem uma puta aparece... história ruim, né, também, caralho. Então. É isso, aquela história lá do. Tem as capas do Minhola, sabe? Do meio Lovecraft, ele aparece, mas tipo. Sinas macabras. Sinas macabras, caralho. Assim. Ele faz uma expedição pra Antártida e aí morre praticamente todo mundo tal. E aí ele vira, tipo, ele fica todo selvagem com os pinguins mutantes Lovecraftianos, assim. E é essa porra, sabe? É que na verdade o Pinguim já nessa época do Elseworlds começou a já ter mais esse pezinho no chão, aí é difícil trazer, a não ser que o cara trabalhe uma coisa um pouco mais elaborada. Normalmente é o Pinguim de sempre, né? É, exatamente, não tem muito o que fazer com ele, né? Então daí acaba não rolando uma coisa muito relevante. O Cavaleiro Branco, o personagem também não é relevante, acho que só aparece pra morrer lá, quando o Azrael mata todo mundo. Porque o Cavaleiro Branco é só pra ser massa velho, né? Não vão botar um personagem que seja mafioso na parada. Então geralmente ele parece até mais caricato nesses Elseworld, né? Ele é só, olha lá, aquele vilão ridículo do Batman morrendo de um jeito horrível. Inclusive, se você for pegar, por exemplo, aquelas histórias do Snyder lá dos Batman das Trevas, você não vai ver uma versão do mal. Tem um pinguinzinho à la Batman que aparece lá, mas nada relevante também. Você não vê um pinguim Batman do mal, assim, relevante. Então, realmente... Não, ele deve morrer. Ele morre, ele é assassinado por algum dos Batmans macabros do mal que o Snyder cria super criativos. Não tem, acho que, pelo que eu vi aqui,
que existe um Pinguim da Terra menos 22 que tem essa versão do Batman, mas não é nada demais. Vocês estão falando de outras terras, eu lembrei de uma coisa que eu peguei aqui na pesquisa, que é na Crise nas Infinitas Terras, o Pinguim ele vai tentar dominar a Terra S, que é a terra do Capitão Marvel. Eu não sei que caralho que ele foi fazer lá, mas tipo, aquela coisa que ele... Não é isso, é que todos os vilões de todas as terras se uniram pra dominar as terras que tinham sobrado. Ele é um dos centenas de vilões. Vou fazer, o Pinguim, bota ele pra lutar contra uma família super poderosa. O tio Marvel. O tio Marvel, que não tinha poder. Né? Puta merda. Aí ele dá um cacete no tio Marvel, hein? Né? Mas indo pra um outro lado agora, quando vocês pensam no Pinguim nos quadrinhos, quem que é o primeiro artista que vem na cabeça de vocês? Graham Nolan. Idem. Graham Nolan também. Boa. Eu gosto também quando o Brian Bolland faz ele nas capas, assim, que eu acho que fica bem maneiro também. Eu gosto também. Fica legal. É bonito. Mas eu acho que o Nolan conseguiu juntar bem a versão mais caricata dele com a versão mafiosa. Eu acho que fica bem... Ele cria um visual que mistura as duas coisas e eu acho que ajuda o fato do Pinguim aparecer em praticamente toda edição nessa época. Sim, ele vira muito relevante, né, na mão do Chuck Dixon e do Nolan. Quando você cria um vilão que não vai preso, ele vira seu coadjuvante, né? Ele é parte do elenco fixo, né? Sim. E eu tinha um desenhista que fazia ele na época da Terra de Ninguém, que era um desenhista bem... tinha um traço bem simples, assim, que fazia ele com o nariz quebrado, sempre com um band-aid enorme na cara. Eu achava maneiro também. Eu lembro dele reclamar que, agora que tá curando, o Batman bateu de novo. Então... Faz sentido, né? Cara, quando eu penso no Pinguim, ou eu lembro do Danny DeVito, obviamente, ou eu lembro dele mais da série dos anos 60, que é um visual bem maneiro, né? Até porque depois ele treinou o Rock, né? O Pinguim da série da década de 60. É verdade. Então, quando eu lembro do Pinguim no gibi, eu tendo a pensar mais com a roupa um pouco mais colorida, sabe? Então, tipo, eu lembro mais da... Eu nem lembro se o Neil Adams chegou a desenhar muito ele, sabe, Fábio? Se o Neil Adams chegou a desenhar o Pinguim mais, ou se era aquela fase que ele já não aparecia tanto. Não, nos anos 70 não apareceu tanto, que eu me lembro. Eu lembro mais dos anos 80 mesmo. Eu lembro de uma de 78, que era o Mike Grell desenhando, cara. E o Mike Grell desenhava ele muito bem, assim. Sim, então verdade. eu tenho mais na memória o visual, na verdade, mais do que o desenhista, é esse mais ligado à série dos anos 60. É interessante, né? Porque dos vilões que o Daniel O'Neill e o Neil Adams resgataram foi Duas Caras, Coringa, daí criaram Ra's al Ghul. Realmente o Pinguim não foi um personagem que eles se importaram tanto, assim, que eu me lembre. É porque o Pinguim é daqueles que a gente falou, né? Ele é pé no chão, mas ele era muito pra esse lado lúdico, né? De, é uma piadinha com o Pinguim, não sei o quê. Então, como o Neil Adams estava ali, o Neil Adams e o Daniel O'Neill estavam ali pra evitar esse tipo de coisa, eu acho que faz até sentido eles não usarem tanto. O Steven Gohart e o Marshall Rogers, eu não lembro se usaram também. Acho que não. Então, essa galera Mas mais... faria muito sentido, né? Pois é, então. Mas é interessante porque essa galera mais notável nesses anos 70 não usaram o Pinguim. Eu tô pensando aqui, nem Frank Miller não usou o Pinguim, nada, né, também. Sim, então. É por isso que geralmente o Pinguim não aparece muito nessas histórias mais marcantes, assim, que a galera elege, sabe? Porque ele não passou por um cara muito conhecido, tirando, assim, essa galera que a gente conhece, mais tipo Alan Grant. De mensal, né? Exatamente. O Frank Miller não usou praticamente nada. O Dennis O'Neill e o Neil Adams, a gente vê que não teve nada. O Steven Gohart também. Então, é um personagem que ele realmente ele tem só um escopo ali quando ele começa a ser mafioso, que a galera lembra mais um pouco dele, assim. Nem no lixo do silêncio ele tá. Mas será que ele não pagou o pato, com perdão do trocadilho aviário? Não, eu falo por ele ter sido talvez um dos mais populares da série, e ele ter ficado mais associado à série que o gibi, e a série, querendo ou não, durante algumas décadas foi o que era falado pra, tipo, a gente não quer mais o Batman assim. Então, talvez você tenha feito essa associação. Pode ser. Ele, inclusive, ele só perde pro Coringa, né? De ter aparecido mais na série. Sim. E ele é um personagem muito conhecido dos desenhos animados também, né? Isso é um ponto importante. De todos, né? Ele teve presente. Até nos Super Amigos ele tava. Ele tá em todos. Já no Scooby-Doo. Que nem eu falei. O crossover dele com do Batman com o Scooby-Doo, que eles vão na Batcaverna pedir bate-leite e bate-biscoito. Quando eu era criança, eu imaginava sempre o primeiro vilão, o maior de todos, o Coringa, em segundo o Pinguim. Por isso que eu achei muito lógico quando o Tim Burton colocou o Pinguim como vilão, assim, sabe, no Batman Retorno. Verdade. Para pensar, a gente tem essa visão, né? A nossa geração. Eu tinha assim. isso pelo carinho pelo boneco do Super Powers. Eu também tinha esse boneco do Super Powers. Olha aí.
Então, mas com o tempo, daí isso acabou saindo fora, assim, na minha mentalidade, conhecendo mais o Batman. Mas era muito por causa de outras mídias que o Pinguim era famoso, assim, pra mim. Sim. Ele quase caiu ali junto com o Senhor Frio, um personagem que ficou muito tempo sem nem aparecer, né, cara? Acho que ele só sofreu um pouquinho menos. Mas realmente, o que a gente falou, acho que quem realmente soube resgatar o Pinguim e deixar ele do jeito que virou o Pinguim definitivo foi o Chuck Dixon. Sim, foi nos anos 90 que o personagem teve a relevância que ele tem hoje em dia. O nosso reaça favorito, não tem jeito, né? Ele é aquele cara que você fala assim, como que ele pensa essas coisas se ele retrata tão bem nas histórias as consequências disso, né, cara? Pois Filha da puta. Mas, bom, agora que a gente já falou dos desenhistas que a gente mais lembra, visual que a gente mais lembra, eu acho que é hora de falar de outras mídias, né? A gente já passou aqui um passant no tema. Então, eu acho que o principal, assim, o mais lembrado do Pinguim clássico é o da série dos anos 60, né? Ele é, sei lá, eu acho que ele é muito fiel aos quadrinhos da época, né, cara? Ele é muito... É um visual muito bom, cara. E a interpretação também é boa. Sim, sim. E depois disso já vai pro Danny DeVito, né? Tem as animações, mas não era... Esses das animações dessa época era muito usado, mas não era marcante, né? Sim. Eu acho que é o que todo mundo imagina, né? Ele... aquela coisa assim, mas tipo... Foda-se, né? Então, era isso. Ele sempre tava fazendo algum plano, mas era vilão genérico pra caramba, assim. Era só o visual e o jeitão de falar que chamava atenção. Sim, É aquele meme que nem é meme, né? Porque é real, que é do filme dos anos 60. Que é o barco foi comprado por um almirante Pinguim. Quem será? Nossa, aquele filme é maravilhoso, cara, que o Pinguim tem um submarino militar com forma de pinguim, e aí mostra o Batman ligando pro exército americano, dando uma bronca por eles terem vendido esse submarino com forma de pinguim pra um vilão. E aí que eles falam, isso quem comprou é um tal de almirante P. Penguin. Quem seria? Cara, é muito ridículo. Mas aí a gente salta já diretamente pro do Tim Burton, né? O Danny DeVito fazendo, que é um puta pinguim legal, né, cara? É outra coisa. Pra caralho esse personagem. Eu tô aqui pra defender o Danny DeVito. Ele não faz o menor sentido, mas é o que a gente já falou até em podcast que a gente fez sobre os filmes do Tim Burton, que é uma parada bem lúdica, né? Uma fantasia gótica, meio, sei lá, comédia soturna. No caso do Danny DeVito, a fantasia até mais longe, né? Que todas as cenas que iam mais sexuais, foi ele que meteu no filme. Caralho, ele né? pondo aquele bottom na menina quando ele tá sendo candidato, a cena dele deitado na cama como mulher gato, foi tudo em posição dele. Não, você viu que ele roteirizou um quadrinho recentemente do Pinguim com a mulher gato. Que é uma merda, né? Inclusive. Que é uma merda, mas ele basicamente faz o Pinguim e a mulher gato se pegando loucamente, né? Basicamente... Sim, é só isso a história, não tem história. Tudo que ele queria. Tudo que ele ficava pensando quando ele voltava pra casa da gravações, né? Sim. É muito bizarra essa história. O Pinguim, de certa maneira, ele pega um pouquinho, talvez, ele seria talvez o Pinguim da Era de Prata, onde é o monstro, basicamente. É o monstro dos esgotos. É o monstro, só que com aquele visual gótico típico do Burton. Sim, ele tem umas barbatanas, né? Tem tipo 3 dedos, só que não são 3 dedos normais, são 3 dedos meio deformadões, assim. Sempre elogio a cena dele de pijama lá, é muito bom, que ele parece um balão. Cara, eu acho meio perturbador aquela cena, velho. É mais esquisitão, com aqueles dentes bizarros lá, velho. Nossa. Aí ele tem os dentes pontudos, né? E quando ele morde o nariz do cara, velho, aí sai, puta que pariu. Tem dente de piranha, né? Quando eu era moleque, o Pinguim não só era um vilão, como era um vilão que me dava medo, cara, por causa dessa cena. É um bizarrão, velho. Não, mas ele é assustador, esse Pinguim. Sim. Não, e outra, ele anda num patinho de borracha gigante, cara. Como eu não vou gostar desse personagem, cara? Eu tenho esse patinho de borracha em algum lugar aqui, com o rodinho saindo. Essa é clássica. Ele tinha o Batmóvel ali na garagem dele e controlava o Batmóvel, cara, mesmo. Era tipo É um verdade. fliperama de Batmóvel. Não, e outra, a cena do enterro dos pinguins pro Pinguim, cara. Eu me emocionava. Não, é lindo, cara. Porra, aquele é bonito, hein? E você fala assim, como os pinguins estão segurando o caixão? Não Não pergunte. faz sentido. Mas o da ponta direita deve ser a esposa dele. Mas eles estão... Ah, não, Bud. Mas eles estão segurando da mesma forma que as meninas superpoderosas seguram o telefone. É verdade, cara. Cara, que episódio maravilhoso. Aqui uma pequena vírgula sobre as superpoderosas. Quando eles trocam de corpo e aí as minhas superpoderosas pegam o corpo, acho que do prefeito, e tem, tipo, dedos. Ela, meu Deus, eu não sei usar essas coisas. Vocês não sabem pegar nada. Maravilhoso. O bom é que não é tão off-topic, que é tudo da Warner, né? Tudo mesmo grupo. Tá tudo certo. Fica aí a cobrança pro crossover do Batman e as meninas superpoderosas. Mas aí a gente vai ter o Pinguim Animated, que a gente falou bastante
bastante já, né? Eu também gostava das duas versões, eu acho legais. As duas são boas. A versão do Burton, ele era um... É porque ele foi jogado nos esgotos lá e, entre aspas, criado por pinguins, né? Mas tem Ele lance... é tipo Mowgli, só que do pinguim do esgoto, sabe? Em vez de Columbo. Caralho! É o Mowgli do pinguim do esgoto. Eu quero que você que está escutando a gente saiba que eu já previ esse corte no YouTube antes dele ir pro YouTube. Mas tem um lance que ele fica no circo também, uma parada de show de horrores. Dá a entender que ele é encontrado pelo pessoal do Isso. circo e acaba sendo... Eles não mostram, né, em detalhes, né? Mas... Mostra só umas manchetes de jornal, Isso. Daí por isso que ele conhece aquela galera lá que é palhaços lá daí. Perderam a chance de ter o Dick Grayson ali, né? Não, e ele anda de cerola, gente. Porra, é muito bonitinho, cara. Então... Cara, é um casting perfeito, né? O Danny DeVito. E a maquiagem e o jeito que ele interpretou, cara, é bem impressionante. Concorreu Não, ao Oscar. o Tim Burton, ele sempre foi muito bom no casting dos filmes dele, né? A gente sempre fala que... Em visual, mais ainda. Sim, e os filmes do Batman dele são filmes dele que, por alguma razão, deixaram ser o Batman, sabe? Mas é um filme do Tim Sim, Burton. principalmente É. esse, né? Principalmente esse segundo. Sim, ele tá muito mais livre nesse. Eu acho bonito demais esse filme, cara. Fotografia toda. Eu sempre falo isso, eu não acho ele um filme bom, ele não acha que... Ah, mas ele é tão bonito que você gosta. Ele entrou na cultura pop de um jeito surreal, assim. Até hoje você vê se repercutir. A gente fala do Pinguim, mas a outra contraparte desse filme é a Mulher Gato. E a Mulher Gato, pra mim, tem uma das melhores entradas da história do cinema, que é quando ela dá aquelas 1 milhão de cambalhotas, olha pro Pinguim, pro Batman, solta um miau e o prédio explode no fundo. É maravilhosa essa cena até hoje. É animal aquilo. Aquele é lindo demais. Isso daí até compensa a origem tosca dela, de ser lambida por gato. Cara, vamos lá, tirando essa da Zoe Kravitz, toda Mulher Gato no cinema é meio zoada, né? Sim. Umas muito mais que as outras, né? Mas... Halle Berry, estamos olhando para você. Mas eu acho que a gente tem que voltar a falar do Pinguim lutando com o Gifu da série Batman. The Batman Eu me 2004. irritava com aquele cabelinho meio ruivo dele, que não tem nada a ver também, claro, né? Eu me irritava muito. Pior é que o Pinguim eu acho um dos visuais menos diferentões, assim. Ele tem um jeitão adaptado pro Não, o traço. visual em si não é tão ruim, mas o personagem lutando é muito ridículo. Eu lembro deles pulando de galho pra galho, ele, o Batman, mega atlético. Ele tá tipo o Mestre E Yoda, tem, né? uma ajudante que é tipo uma ninja, né? Tem É... as capangas ninja. Duas, né? São duas. Tem duas, né? São gêmeas. Não, então, ele até, inclusive na animação que é uma longa-metragem, ele acaba virando o capanga do Drácula. Nossa, eu nunca tive coragem de ver isso. Ah, legalzinho. Tem até um momento lá que o Coringa vira um vampiro que tem uma cena bem tensa de sangue e tudo mais. É ok a animação. Eu lembro que na Blockbuster tava sempre em promoção esse DVD. eu lembro que sempre tinha. Sempre. Tinha prateleiras e prateleiras dessa porra. Eu falei, cara, por que eles se fizeram tanto? Eu acho que os caras acharam que ia fazer o mesmo sucesso que o The Animated Series, né? E fizeram em larga escala. Não, mas era o filme do Batman com o Drácula. Acho que alguém falou, pô, Batman e Drácula se enfrentando? Isso aí vai ser o Oscar na série. Que foi depois que acabou a série até esse filme. Era pra ter mais uma com o Rush, né? Eles iam colocar com o Silêncio também. Mas não foi pra... Não, ia combinar com essa série, ter o Rush. Pois é, e assim. Mas o Pinguim, ele... Acho que todos os personagens, eles eram atléticos, combatiam o Batman no Kung Fu, eu não sei mais o que, né? Então... Menos o Mestre das Pistas. Nossa! É verdade. Mas fizeram um gorducho lá, né? Mas era uma versão interessante. Teve o Chará também, a gente discutiu, mas o Pinguim, ele aparecia bastante até nessa animaçãozinha aí. Eu gosto como a gente nunca fez um podcast sobre esse desenho, mas a gente já falou tudo sobre esse desenho em vários programas. Eu vou te falar que em algum momento eu vou dar uma segunda chance pra esse desenho, mas esse momento não é hoje. Eu também. Eu falei isso pro Fábio em uma outra gravação nossa. Tem que assistir, pessoal. Inclusive tem que assistir aquela outra lá que é mais obscura ainda que A Sombra do Batman. Essa é muito boa. A Sombra é legal. Essa é boa, cara. Eu comecei a assistir, eu esqueci de continuar assistindo, você tá me lembrando agora, tem que voltar. Mas ela é legal, ela é mais legal do que eu esperava. Quando você vai assistir os 3 últimos episódios, meu Deus, você vai querer assistir um atrás do outro, que é muito bacana. Eu tenho um Batman do McClancy feliz desse desenho. Eu também tenho. Que você vira e dá um soquinho. Eu fico triste porque a segunda temporada ia explorar os outsiders, os renegados, a Bárbara ia virar uma Robin, tipo que Kelly, ia ser muito legal. Que doideira. Era a época das séries do Cartoon que não passavam na primeira temporada. Mas vamos voltar pro Pinguim, porque ele Quem aparece é esse? também no Brave and the Bold. Brave and the Bold é legal que ele aparece bem Era de Ouro, né? Sim. Todos esses personagens que não tem um episódio deles, até o Coringa que tem, né? Ou eles têm o visual da Era de Ouro. Sim. Meio Dick Sprang, na verdade, né? Dick Springer. Sim. Eles fazem uma mistura de Era de Ouro e Era de Prata, assim, né? Eles pegam muito mais nessa vertente do que necessariamente algo mais atual, coisa nesse sentido. Eu gosto muito daquele desenho. Depois
depois eu acho que a gente já vai pra Gotham? Pra série Gotham? Acho que sim, hein? 2004 teve essa animação The Batman, depois Brave the Bold, e acho que deve ir pra Gotham mesmo. Sim, senão depois tem os games também, né? Mas vamos falar de Gotham rapidinho. A gente já falou antes, né? O Pinguim acaba sendo o destaque da série, né? É engraçado porque o personagem, você vê que o ator foi um puta casting maravilhoso. Ele tem uma cara de pinguim, uma interpretação foda, mas ele é um cara esguio, né? E mesmo assim ficou muito bom. Ele só tem uma barriguinha no último episódio, mesmo assim é barrigudo, não é gordo, né? Não é baixinho. Aquelas barriga de lombriga. É interessante que ele começa como um capanga normal, que fica lá com a esposa do Will Smith, inclusive, lá, que esqueci o nome, personagem inventado pra série mesmo, a Penny Money. Nossa, não tinha me ligado que era essa atriz. É, a Jada. Ela tá bem diferente ali. Fish, não sei o que, Fish. Fish Money, exatamente. Fish Money. Começa como ajudante dela e ele vai crescendo cada temporada, até se tornar um dos chefões de Gotham City. Ele é muito bom, o jeito que eles desenvolvem o personagem, que eles pegam todos os estilos dele. O vilão, o assaltante, o cara que quer dar golpe, o mafioso, o prefeito. Exatamente. Inclusive, o pai do Pinguim no filme do Batman Retorno, o ator, né? É o mesmo ator que é o pai na série Gotham, no Pinguim também. É verdade. Tem todo o negócio da mãe dele, né? Quando ele fica puto, que é o Charada que mata a mãe dele, né? Eu acho que sim, cara, se eu não tô enganado. Que quando começa aquela guerrinha entre eles, é bem legal isso. Essa disputa do Charada com o Pinguim é interessante, começa com um romance entre eles, depois se desfaz. Um romance unilateral, né? Exatamente. Aí depois, enfim, no final eles ficam amigos quando a série termina. E o Pinguim se julga como se fosse o espírito de Gotham, né? Ele acha que ele é quem melhor representa a cidade. Sim. Tanto que tem uma mini terra de ninguém lá tal. Ele acha que ele tá lutando pela cidade, mas ele põe na cabeça que ele quer o poder, mas ele tá fazendo o melhor por Gotham. Sim, exatamente. É bem legal. É muito bem explorado o personagem lá, vale muito a pena. E depois disso, acho que já vai direto pro novo filme, né? Eu não lembro de mais nada no meio. Não, aí tem o desenho da Arlequina, né? O desenho da Arlequina. Ele não aparece muito, mas tá lá. Tá lá, uma adaptaçãozinha. Tem os jogos também que o Carlos citou aí, que ele aparece. Sim. O Arkham, que ele tem um fundo de garrafa metido na cara, que é uma coisa bizarra. Que ele controla o Grande, né? No Arkham City. Sim. E, na verdade, ele tem uma participação fundamental no Origins lá, que ele também é um mafioso que faz um monte de tráfico lá, e o Batman tem que ir no começo atrás dele pra descobrir as coisas. Ele é um vilão importante no Arkham Origins Blackgate, inclusive ele tá preso no Blackgate lá. Que só o Fábio jogou. Esse jogo é bom, pessoal. Tem Xbox 360 e PlayStation 3. Mas assim, na série Arkham, ele é retratado como mafioso. Show. Enfim, não tem muita diferença. Acho que, na verdade, o jogo que tem que ser citado do Pinguim é o da Telltale, que ele é um personagem muito relevante. Que ele, inclusive, ele é magrinho, ele não é gordo lá, né? Ele veio de uma família influente, os Cobblepot, ele era um amigo de infância do Bruce, e ele tenta tomar as empresas Wayne durante o jogo. Meio Terra 1, assim, mais ou menos? Mais ou menos Terra 1. É um personagem, assim, que ele tem uma disputa muito grande com o Bruce. E é muito interessante como eles acabaram caracterizando ele. Talvez das versões, assim, paralelas que são mais relevantes, essa seja uma. Tá aí. Tá aí. Um dia eu preciso jogar esse jogo, cara. Todo mundo fala muito bem. Eu joguei só o primeiro capítulo só. Cara, eu virei o velho chato que não joga videogame, cara. Não sei o que aconteceu comigo. Não, mas essa história vai... Até o Tale, assim, um problema no jogo é que ele não parece necessariamente um jogo. Ele parece só mais um filme mesmo. Porque às vezes as escolhas nem, fazem tanto sentido. Tanto. Não importa tanto. Mas a história em si, o enredo, é muito legal. Vale muito a pena. Especialmente pra você ver essas versões diferentes. Tem toda a vilã do jogo lá, uma coisa impressionante. Inclusive, o próprio filme The Batman deve ter pego muita coisa desse jogo aí pra traduzir pro filme. Muito bom, acho que com isso a gente encerrou, né? O Pinguim, esse grande vilão do Batman, que tá sempre ali qualquer top 10 de vilões do Batman, ele vai estar no meio. No mínimo em 10º lugar ele tá. Sim. Olha, eu acho que é mais fácil encontrar ele em top 5, hein? Assim, se você for fazer vilões clássicos, ele tá sempre no top 5. Sim. É porque eu acho que a galera não se importa necessariamente com a história em si, mas pelo visual do personagem e pela lembrança do que é. Até por causa da série 66, sabe? Sim. E ele é um personagem forte no merchandising, né? Tem aqueles designs do José Luiz Garcia Lopes que ele tá lá no meio sempre, né? Sim. Aí eu acho que também tem a ver com o que o Fábio falou antes, tá um pouco no imaginário popular, né, da galera, assim, quando pensa nos vilões do Batman, sim, né, vão pensar sempre no Coringa, e eu acho que realmente a segunda opção vai ser o Pinguim. Acho que dificilmente outras pessoas... Talvez o Duas Caras em segundo lugar. Eu acho que talvez. Eu acho que vem a Mulher Gato, que aí cai sempre naquela contradição de ser vilão ou não, aí acaba vindo o Pinguim. Eu acho
que é isso. O Pinguim, ele fica ali lado a lado com Duas Caras e Charada, assim. São os 3 vilões que estão logo depois do Coringa da Mulher Gato, que são outro patamar, né? O Pinguim, pelo menos nos anos 80 e 90, vai vir por causa de animações, tipo Super Amigos, etc. Ele pode não ser um personagem relevante lá, mas o visual dele tinha muito impacto, né? E, por exemplo, quando eu era criança, eu só fui descobrir o Duas Caras por causa do Batman Eternamente. O Duas Caras não aparecia, né, em nada, né? Isso. Aí o Pinguim era o mais relevante. Hoje em dia que eu acho que até com a trilogia do Nolan, etc., que o personagem tá mais no imaginário popular também, sabe? Até por causa do Animated Series, né? Também tem. O Animated Series foi muito forte. Pô, eu tinha o boneco daquele Duas Caras do Animated, cara, era muito bonito. Eu tenho, é bonito pra caramba. É um design muito bom. Mas o Pinguim, por mais que ele não tenha histórias assim que sejam extremamente relevantes, ainda assim é um vilão muito popular. Não tem como tirar. Sim, ele é muito marcante. E agora a gente tem essa versão dos cinemas aí, bem mafioso também. E eu adorei, achei foda. Estou ansioso pela série que... Sim. Também. Cara, eu não faço ideia de que caminho que vai essa série, eu tô bem curioso. Eu gostei da ideia do Máscara Negra, né? Porque você precisa de um antagonista, né, pra história. Sim. Aquela ideia que eu comentei até no podcast, né, do filme. De ser uma coisa tipo, pô, beleza, a máfia ficou num momento meio de decisão depois do final do filme. Então, acho que dá pra brincar bem com essa disputa de poder. Com certeza. Eu acho que vai ser inspirado também um pouco em Terra de Ninguém, né? Como a gente falou, o Pinguim foi muito necessário. Faz aí. sentido. E vamos lembrar que o filme termina com a cidade dando o caos, Sim, né? se eles seguirem com Então... isso, é bem provável que siga bem Terra de Ninguém mesmo. E ele é pô, eu tô bem animado. mafioso mais bem estabelecido, né? Já que o outro chefão caiu, digamos assim. Sim, ele dá uma cagada pra ir pro outro chefão no final do filme ainda. Sim. Traidor. Ele vai ser o cara que vai assumir a parada toda, os crimes, né? Sim. Será que eles podiam colocar o ventríloco também? Cara, isso seria Caralho. maravilhoso, cara. E se tem um lugar, é ali. Sabe uma visão do ventríloco que eu achei legal? Eu não achei o gibi tão bom, mas aquele Batman Impostor, ele tem uma visão legal do ventríloco. Ele é o filho de um dos mafiosos de Gotham, e aí ele tem trauma com o pai, e isso meio que desperta o trauma nele, que faz ele ter o boneco, né? Que é o lado violento dele. É legal, cara. Sim. É legal essa Eu criação. tô com esse quadrinho na cabeceira já faz algumas semanas. Preciso pegar pra ler de vez. Eu gostei, o Roberto não gostou, mas eu gostei. É que eu acho o final um pouco broxante. A construção é legal, mas o final eu fiquei... tá bom. Até cheguei a falar isso. O final não é algo apoteótico, assim, que você vai descobrir, meu Deus, essa pessoa é impostor, mas ele acaba sendo bem pé no chão também, assim, a resolução. Mas, gente, outro dia a gente faz um podcast sobre o Batman Impostor. Eu acho que agora é hora da gente ir pra nossa leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje começando com um e-mail mandado diretamente lá para mansãowayne@mansãowayne.com.br pelo ouvinte Rodrigo Vieira. Ele disse o seguinte: boa tarde, amigos do Mansão, tudo bem? Escutando o último programa, comentei para a Carol, minha esposa, sobre a superstição do número 4 no Oriente, e ela me explicou que é por causa da pronúncia em mandarim do ideograma Si, que significa o número 4, ser muito parecido com o ideograma Si. Ele colocou os ideogramas desenhadinhos aqui, mas né? A pronúncia é Si, que significa morte. E achei que seria legal compartilhar a curiosidade com vocês. Ela, além de estudar mandarim, já em nível avançado, trabalha e cuida de nosso amado bebê João, de 2 anos, e do Bruce Wayne, o cachorro menor que o Michael Keaton, mais charmoso que o Christian Bale e mais mal-humorado que o Batson. Apesar de tudo isso, ela ainda não foi parar no Arkham. Parabéns pelo trabalho, grande abraço, Rodrigo Vieira. Pô, Rodrigo, brigadão pelo comentário, agregou muito e deu aqui um peso científico aqui, uma estudante de mandarim avançado, para explicar pra gente que o número 4 é muito parecido com a forma que se pronuncia morte. Isso aí, temos que tomar cuidado. Agora um comentário diretamente lá do site do mansãowayne.com.br no post do último podcast, do podcast 150. Gente, já estamos no podcast 151, é muita coisa. O Luiz Máximos, nosso amigo que a gente inclusive citou lá no programa anterior, falando que ele provavelmente saberia da onde que saiu o mapa que tem Batman Zero da editora Abril, lá da 3ª série. Ele mandou um comentário aqui respondendo o que a gente falou lá. Disse o seguinte:
Fala, queridões, beleza? Eu realmente sei. Eu sei do babaca aqui, hahaha. O mapa de Batman Zero da terceira série da Editora Abril é do livro Batman RPG, da Mayfair Games de 1989. Aí ele mandou pra mim pro WhatsApp as fotos do mapa, né, da onde ele pegou, e eu achei um site que tem tudo isso, então eu coloquei lá nos comentários do podcast anterior, então quem quiser checar as artes originais, os textos originais do mapa da terceira série da Editora Abril ali, do número 0, entra lá no podcast 150 nos comentários que tem o link. E ele ainda complementa: um abração, queridões. Um abração pra você, queridão. Porra, valeu. E também diretamente do site Tenac, eu não sei se é o Tenac ou a Tenac, então vou manter aqui no neutro, comentou o seguinte: como rendeu bastante um papo só da cidade do morcegão, daria pra ter um da geografia da DC no geral? Se conseguiram falar tanto só de Gotham, seria um episódio imenso esse, kkkk. Pô, Tenac, é um tema bom, cara. Eu vou te falar que já vi podcasts aí tirando sarro desse negócio de podcast sobre geografia, mas eu acho que geografia da DC, ficar falando sobre Star City, Coast City, essa loucura toda, né? Outros países, eu acho um programa legal, viu, Tenac? Vou mandar aqui pra galera, eu acho que é um programa bom pra gente fazer no futuro, valeu. E também diretamente do site Nosso Ouvinte, ou Nosso Ouvinte Sam-R, comentou: sobre a estátua gigante, a Lady Gotham, a estátua da justiça são a mesma? Em Batman Forever é a estátua da liberdade com um neon de Gotham na testa. Nos desenhos é uma estátua com uma tocha e um escudo. E nos jogos da série Arkham, ela tem uma ave na mão, uma espada na outra e os olhos vendados. Aí eu até respondi o Sam R lá, falei, pô, bem apontado, né? Mas são todas versões da Estátua da Liberdade de Nova York. Cada mídia inventou uma coisa. Aí o Sam R ainda respondeu: parece que sim, mas pelo que vi tem vários nomes em mídias e continuidades diferentes. Estátua da Justiça, Statue of Freedom, Lady Gotham, Lady Justice, Lady of Gotham. Acho a da série Arkham a mais original. As outras são basicamente versões da Estátua da Liberdade ou de outras estátuas que já existem. Já a versão dos jogos é de certa forma original. Ela tem uma coroa, asas, os olhos vendados, uma espada e uma ave. Parece ser uma mistura das deusas Atena, Temis e Nice. Pô, olha aí, Sam R trazendo cultura aqui pra gente. Realmente essa estátua é a mais original, porque uma estátua da Liberdade normal só que com um escudo ou com escrito Gotham na testa, né? Acho que esse escrito Gotham na testa era pra ser uma piada mesmo. Pô, mas belíssimo comentário, eu vou até passar a prestar mais atenção na Estátua da Liberdade de Gotham quando aparecer outras vezes. E por último, nosso ouvinte Christian Camilo comentou no podcast 149 da entrevista do Wendel Bezerra o seguinte: boa noite, galera da Mansão Wayne. Depois de várias participações de vocês no falecido podcast MDM, resolvi ouvir o Mansão Wayne. Pô, muito obrigado, Christian. Obrigado pela oportunidade e que bom que você tá aqui. Se comentou, é porque tem algo a dizer, então eu espero que tenha gostado. Vamos continuar. Já faz muito tempo, pelo menos 20 anos, que deixei de ler HQs, salvo aquelas histórias especiais que não se prendem à cronologia dos personagens. A última série que li foi Crise de Identidade. Depois disso, cansei de reboots e parei. Mas continuei acompanhando as animações e filmes e adoro ouvir podcasts sobre tudo isso, inclusive HQ. A descoberta do Mansão Wayne foi muito boa e gostei muito do episódio com o Wendel, embora tenha gostado ainda mais da entrevista com Márcio Seixas, afinal é a voz do Batman que eu ouço ainda hoje quando vejo alguma ilustração do personagem. Parabéns pelo podcast e obrigado pelas lembranças reavivadas. Um abraço, Christian Camilo. PS, infelizmente não posso ver o The Batman. O The Batman, muito bom, Christian. Dublado pelo Wendel, já que estou morando na gringa, mas vi os trailers dublados e realmente a voz encaixa muito bem com o cruzado de capa. Na próxima vez que eu passar por aí, vou tentar comprar o DVD com a dublagem. Pô, que legal, Christian. Olha aí, valorizando a dublagem nacional. Muito obrigado pelo comentário e seja muito bem-vindo ao Mansão Wayne. E agora eu vou deixar vocês com os jabás. E agora vamos para os jabás, como sempre, começando pelo convidado Fábio. Muito obrigado por estar aqui novamente. O microfone é seu. Opa, eu agradeço mais uma vez por participar com vocês aqui. Sempre curto conversar sobre Batman com a galerinha aqui, sempre muito bem informada sobre o Morcego. Então quem curtiu a minha pessoa aqui conversando, falando sobre Batman, tem o canalzinho youtube.com/caverna-morcego, onde todo dia lá eu apresento um videozinho para falar sobre o Batman das mais variadas formas possíveis. Então estão todos convidados aí.
mais tem as redes sociais, tem Instagram, Twitter, Facebook, tem Twitch, Diaba 4, TikTok e vai indo. Então, tá lá, só colocar Caverna do Morcego que você acha tudo aí. Então, muito obrigado mais uma vez, sempre à disposição, valeu e até a próxima. Muito bem, muito obrigado. E Roberto II, seu jabás? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/ahorasuave, que tem vídeo falando de quadrinho, de série, de cinema, de videogame, tudo mais. A gente fala bastante de Batman lá também. Eu também estou toda sexta-feira com um resumo de notícias da cultura pop, junto com o Leonardo Vicente, a Enciclopédia dos Quadrinhos, um Momento Suave, qualquer agregador. E toda terça-feira eu estou com o meu novo projetinho Eu Te Amo, Dr. Zaios, em que eu comento, junto com o Lucas Rezende, episódio a episódio de Os Simpsons. É isso, papai. Muito bom. E Leonardo Vicente, o Bud? Além de tudo que o Roberto acabou de falar, eu tenho lá o meu site, o falaanimal.com.br, que tá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook como Fala Animal, e no Twitter como Fala Animal Site. Tem também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Eu escrevo também em todas as edições da revista Mundo dos Super-Heróis da Editora Europa. No site Tangerina, que mais? Esqueci alguma coisa? Me ajudem, eu não tenho memória. Fora trabalhos para script heróica e noir, que estão por vir. Muito bom, muito bom. E pra quem tiver com um projeto de podcast aí, precisar de uma pessoa profissional, André, como que faz? É só vocês mandarem um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Fala aí qual que é o seu projeto, a gente desenha o seu podcast desde o início, produção, roteirização, acompanhamento e edição para ficar, ó, show de bola. Então manda um e-mail aí e vamos conversar. E tem também a nossa lojinha, né não, Carlos? A lojinha do Mansão Wayne, que nós temos diversos produtos, tem caneca, tem camiseta, tem um monte de coisa, né, cara? Isso aí, é lá no mansãowayne.com.br/loja, ou entrando lá no site, clicando diretamente em loja, você encontra todos os nossos produtos da nossa parceria com o Collab 55. Lá você encontra caneca do Mansão Wayne, camiseta, imã de geladeira, tem de tudo lá, cara. Então entra lá no mansãowayne.com.br/loja, que além de nos apoiar financeiramente, você estará vestindo a camisa do podcast que você curte ouvir aí. E André, quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? É só acessar o facebook.com/Mansão Wayne Podcast, com post todos os dias sobre o Batman, seu universo e também muito sobre o universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne, e o Instagram, que é o @mansãowayne.com.br. E claro, vá lá em youtube.com/Mansão Wayne para escutar este podcast aqui também no YouTube. E para quem quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, vai aonde, hein, Carlos? Você vai no mansãowayne.com.br, que é o portal Batmaníaco, é o mansãowayne.com.br. Lá você encontra também todos os nossos podcasts, artigos, vídeos, tem coisa pra caramba, tem ficha de personagem, tem coisa pra caramba. Entra lá que você vai ter conteúdo pra ficar dias e dias fuçando, assistindo, lendo, ouvindo. Tem coisa pra caramba. Então é isso, queria agradecer novamente ao Fábio, agradecer nossos ouvintes, agradecer essa bancada maravilhosa e nos vemos no próximo podcast Mansão Wayne. Falou! Cara, muito bom. Programa editado por Panceira Áudio.